Você já parou para pensar na lista das 12 tribos em Apocalipse capítulo 7? Parece só uma lista antiga, né? Mas e se eu te dissesse que não é aleatória? É um código divino, uma mensagem criptografada sobre o caráter do povo de Deus nos últimos dias. E hoje, nós vamos decifrar esse mistério juntos. Por que a tribo de Dan, que sempre esteve presente, simplesmente desapareceu? Por que Levi, a tribo dos sacerdotes que nunca entrava na contagem, de repente está na lista? E por que Efraim foi substituído pelo seu pai José? Essas não são perguntas triviais. Elas são as chaves para entender o verdadeiro significado dos 144 mil selados. Esqueça tudo o que você já ouviu. Hoje vamos usar infográficos exclusivos, uma análise profunda do texto original e uma perspectiva que conecta todos esses pontos. Você vai ver padrões surpreendentes que estavam escondidos à vista de todos, revelando uma verdade poderosa sobre a graça, a redenção e o chamado de Deus para cada um de nós. Prepare-se, porque a forma como você lê Apocalipse vai mudar para sempre. Vamos começar com a maior surpresa de todas, Judá. A lista de Apocalipse 7 começa com ele, em primeiro lugar. Mas aqui está o detalhe chocante. No Antigo Testamento, Judá nunca liderou nenhuma lista tribal importante. Ele era o quarto filho de Jacó. A primogenitura pertencia a Ruben. Então, por que essa mudança radical? A resposta está no próprio Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Colocar Judá em primeiro lugar não é uma questão de genealogia, é uma declaração teológica. No povo de Deus do fim dos tempos, Jesus Cristo é a prioridade número 1. Tudo começa e termina com ele. A antiga ordem foi reorganizada para colocar o Messias no centro de tudo. Logo em segundo lugar, temos Ruben. E isso é pura poesia divina. Ruben foi o primogênito original de Jacó, mas ele perdeu sua posição de honra por um ato de grave imoralidade. Ele falhou, e feio. Em qualquer lista humana, ele seria rebaixado ou esquecido. Mas aqui na lista final de Deus, ele está em segundo lugar, logo após a tribo do Messias. O que isso nos diz? Que a graça de Deus restaura os que caíram. Ruben é o símbolo de que seu passado não define seu futuro no plano de Deus. A redenção é real, e ela tem um lugar de honra. Em seguida, temos Gade. O nome Gade significa tropa ou bando de guerreiros. A profecia de Jacó sobre ele dizia: uma tropa o assaltará, mas ele assaltará na sua retaguarda. Gade representa o guerreiro espiritual vitorioso. Ele nos lembra que o povo de Deus não é passivo. Somos chamados para a batalha espiritual, mas com a promessa da vitória final. Somos aqueles que, mesmo atacados, contra-atacam e vencem pelo poder de Deus. Depois de Gade, encontramos Aser. O nome dele significa feliz ou abençoado. A bênção de Moisés para ele foi: mergulhe em azeite o seu pé. Um símbolo de imensa prosperidade e riqueza. Azer, na lista nos mostra que fazer parte do povo de Deus inclui uma herança de bênçãos e alegria genuína. Não uma felicidade superficial, mas a profunda prosperidade, que vem de estar seguro na herança divina que Cristo conquistou para nós. Chegamos a Naftali, e a imagem é de liberdade. A profecia de Jacó descreve como uma gazela solta, que profere palavras formosas. É interessante que a região de Naftali, na Galileia, foi o centro do ministério terrestre de Jesus. Foi lá em Cafarnaum que ele pregou a libertação aos cativos. Naftali simboliza a liberdade que encontramos no Evangelho. A mensagem do povo de Deus é uma mensagem de libertação, de beleza e de graça no mundo. Agora, um nome que pode surpreender: Manassés. Manassés era filho de José, ou seja, neto de Jacó. Ele representa apenas meia tribo. Na história, parte dessa tribo se envolveu com práticas pagãs antes de se converter. A inclusão de Manassés é um símbolo poderoso de que os estrangeiros, os não-judeus, aqueles que vieram de um fundo pagão, são plenamente incluídos no povo de Deus. Ele representa a graça que alcança e adota aqueles que estavam longe. E então, temos Simeão. A história de Simeão é trágica. Por causa de sua violência, Jacó profetizou que ele e seu irmão, Levi, seriam espalhados em Israel. E a profecia se cumpriu. A tribo de Simeão foi, com o tempo, absorvida pela grande tribo de Judá, perdendo sua identidade territorial. Mas olhe só, em Apocalipse, Simeão está aqui, com sua identidade restaurada. Ele simboliza a unidade do povo de Deus. Apesar de julgamentos passados e de histórias de dispersão, no fim, Deus reúne e preserva a identidade de cada parte do seu povo em um corpo unido. Agora, prepare-se para uma das mudanças mais revolucionárias da lista.
Levi. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Por causa disso, eles nunca eram incluídos nas listas tribais de Israel, que envolviam terra ou exército. Eles não tinham herança de terra. O Senhor era sua herança. Mas aqui, em Apocalipse 7, Levi está presente. Isso é revolucionário. Significa que a antiga barreira entre sacerdotes e povo comum foi derrubada. No Novo Testamento, por meio de Cristo, todos os crentes são feitos reino e sacerdotes. Levi na lista é a confirmação final do sacerdócio universal de todos os salvos. Agora, falaremos de Issacar. A profecia sobre ele o descreve como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Isso não é um insulto, é um elogio. Representa força, resistência e serviço fiel. Issacar era conhecido por saber entender os tempos, para dizer a Israel o que devia fazer. Ele simboliza o serviço dedicado e o discernimento espiritual. O povo de Deus é chamado a servir com força e a entender os tempos em que vivemos. Depois, vem Zebulon. A profecia o coloca como um porto de navios, ligado ao comércio e ao mar. Sua presença na lista redime as atividades comerciais. Mostra que o trabalho secular, o comércio, a economia, quando feitos para a glória de Deus, tem um lugar sagrado em seu plano. Zebulon representa a redenção de todas as áreas da nossa vida, incluindo nosso trabalho e nossas finanças. E agora, o caso de José. José aparece na lista, mas ele não era um dos 12 filhos originais que deram nome às tribos? Sim, mas geralmente, seus filhos, Efraim e Manassés, o representavam. Aqui, José entra na lista, substituindo seu filho Efraim. Por quê? José é o arquétipo do servo fiel que sofreu injustamente, mas permaneceu íntegro e foi exaltado por Deus. Ele representa a fidelidade que é recompensada, e sua presença no lugar de seu filho rebelde nos ensina uma lição poderosa sobre a graça que supera a rebeldia. Por último, mas não menos importante, Benjamim. Seu nome significa filho da minha mão direita, um termo de grande afeto e honra. Benjamim era o filho mais novo, o amado. Foi a única tribo que permaneceu leal a Judá quando o reino se dividiu. Benjamim simboliza a fidelidade, o amor divino e a posição de honra que temos como filhos amados de Deus. Agora que vimos quem está na lista, o mistério se aprofunda quando vemos quem não está. Duas ausências são dramáticas e reveladoras. A primeira é Dan. Por que Dan foi omitido? A história de Dan é uma triste espiral de idolatria. Em Juízes 18, a tribo de Dan roubou ídolos e um sacerdote e estabeleceu seu próprio centro de adoração falsa. Essa idolatria se tornou tão profunda que a cidade de Dan se tornou um dos centros do culto ao bezerro de ouro, que levou o reino do norte à ruína. A ausência de Dan, em Apocalipse 7, é uma mensagem forte e clara. A idolatria deliberada e impenitente é absolutamente incompatível com o selo de Deus. Não há lugar para outros deuses no coração do povo redimido. A outra ausência notável é Efraim, mas Efraim não desapareceu completamente. Ele foi substituído por seu pai, José. Por quê? Efraim era a tribo mais poderosa do Reino do Norte e liderou a nação na apostasia e idolatria. A substituição de Efraim, o filho rebelde, por José, o pai fiel, é um ato de justiça poética divina. Mostra que a graça de Deus não é automática. Ela honra a fidelidade acima da linhagem. A rebelião tem consequências, mas a graça encontra um caminho para preservar a promessa através da fidelidade. Então, que padrões emergem de tudo isso? Primeiro, tribos sacerdotais que eram excluídas, como Levi, agora são incluídas. Segundo, Dan, por ser idólatra, foi excluída. Terceiro, tribos rebeldes, como Efraim, são substituídas por seus antepassados fiéis, como José. E quarto, a ordem não segue a história ou o nascimento, mas segue uma nova ordem redentiva, começando com a tribo de Cristo, Judá. O que tudo isso significa para nós hoje? A minha convicção, confirmada por esses padrões, é que esta lista de Apocalipse 7 não é sobre etnia ou genealogia. É uma declaração teológica poderosa sobre a natureza do povo de Deus. Primeiro, o povo de Deus é redimido, não perfeito. Temos Ruben, restaurado da imoralidade. Temos Manassés, incluído apesar de sua origem pagã. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele redime, restaura e usa pessoas com histórias complicadas, como eu e você. Segundo, a exclusão de Dan
é um aviso solene. A idolatria, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nos desqualifica de receber seu selo de proteção. A questão não é etnia, é fidelidade espiritual. E terceiro, a nova ordem da lista revela as prioridades de Deus para seus filhos. Judá, em primeiro lugar, significa que Jesus deve ser o centro de tudo. Levi incluído significa que cada um de nós é chamado para ser um sacerdote, para ministrar a Deus e aos outros. Efraim, substituído por José, nos ensina que a fidelidade é recompensada, e a graça triunfa sobre a rebeldia. No final das contas, esta lista não é sobre 12 tipos de pessoas especiais, é sobre 12 dimensões do caráter redimido, que todos nós, em Cristo, podemos e devemos desenvolver. Você pode ter a fidelidade de um José, o coração sacerdotal de um Levi, a alegria de um Aser, ou a lealdade de um Benjamim. Os 144.000 não são um clube exclusivo e fechado. São um convite universal para encontrar nosso lugar na família perfeitamente organizada e redimida de Deus, onde cada um, com sua história única, contribui para um todo glorioso, centrado em Jesus. A única pergunta que resta é: onde você se encaixa nesta família? Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível hoje. Se essa mensagem abriu seus olhos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais decifrações como esta. Até a próxima, amigos!